Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre simplificação de expressões. Então aqui, ó, simplifique as expressões. Então aqui, ó, exemplo 1. Então aqui, ó, eu vou usar as propriedades das potências para simplificar essa expressão. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar o 256 e vou colocar na forma de potência. Então, eu vou fatorar o 256. 256 é a mesma coisa aqui, 2 elevado a 8 vezes. Aqui, ó, vou fatorar o 4. 4 é 2 elevado ao quadrado, elevado a 9, dividido por 8 elevado a 7. Decompondo 8, eu tenho 2 elevado a 3, depois elevado a 7, que é igual. Agora, repete 2 elevado a 8 vezes. Aqui eu tenho uma potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então aqui fica 2 elevado a 2 vezes 9, 18. Dividido por... Aqui embaixo também, ó, potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então aqui fica 2 elevado a 21. Certo? Igual. Agora eu tenho o seguinte, ó. Em cima aqui, ó, eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 8 mais 18 vai ficar 26. 2 elevado a 26 dividido por 2 elevado a 21. Então aqui agora eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ó, 26 menos 21, 5. Então aqui eu tenho 2 elevado a 5. Exemplo 2. Então aqui, ó, eu tenho essa expressão aqui, ó, mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, vou fatorar essas bases aqui, ó. No caso, o 16 aqui, ó, colocando na forma de potência, eu tenho o 16 é a mesma coisa aqui. No caso, eu vou colocar um colchete aqui, ó. Fatorando 16, eu tenho 2 elevado a 4 elevado ao quadrado vezes 64, 2 elevado a 6 elevado a 3. Fecha aqui, ó. Dividido por 1024. Fatorando 1024, eu tenho 2 elevado a 10 elevado ao quadrado. Agora, eu tenho aqui, ó, potência de potência. Vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. Então aqui eu tenho, ó, 2 elevado a 4 vezes 2, 8 vezes 2. Conserva a base e multiplica os expoentes. 6 vezes 3, 18. Dividido por, aqui também é a mesma coisa. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a 20. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Vou conservar a base e somar os expoentes. Então aqui eu tenho, ó, 2, 8 mais 18 fica 2 elevado a 26, dividido por 2 elevado a 20. Então agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então aqui conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado a 26 menos 20 é igual a 6. Então aqui eu tenho 2 elevado a 6. Certo?
Exemplo 3. Então aqui, ó, eu tenho isso aqui, ó. A dividido por B vezes C. Então aqui eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então vou substituir aqui, ó. Então o valor de A vai ficar 16 elevado a menos 6. Então coloca aqui, ó. 16 elevado a menos 6. Dividido por B vezes C. O B vale 8 elevado a menos 3. E o C, 4 elevado a menos 10. Então fica vezes 4 elevado a menos 10. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é decompor essas bases aqui, ó, colocar na forma de potência. Então eu tenho 16 é 2 elevado a 4. Então vou colocar aqui, ó, 2 elevado a 4 elevado a menos 6. Dividido. O 8 é 2 elevado a 3. Então fica 2 elevado a 3 elevado a menos 3 vezes. Decompondo 4, 2 elevado ao quadrado elevado a menos 10. Então agora eu tenho o seguinte, ó. Potência de potência, conserva a base e multiplica aqui, ó. 4 vezes menos 6 fica menos 24. Então conserva a base, fica 2 elevado a menos 24. Dividido. Aqui fica, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 elevado a menos 9. Vezes. Aqui a mesma coisa, conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, 2 elevado a menos 20. Igual. Então aqui eu tenho, ó, 2 elevado a menos 24 dividido por... Embaixo eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 menos 9 menos 20 fica menos 29. Aqui agora eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então aqui, ó, subtraindo os expoentes, eu tenho, ó, menos 24 menos 29. Então fica menos 24 mais 29. Então menos 24 mais 29 vai ficar 5. Então vai ficar 2 elevado a 5. Certo? Exemplo 4. Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 3 elevado a 9 dividido por 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3. Depois tudo aqui elevado a 3. Então aqui nesse caso aqui, ó, eu tenho a base 3. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou resolver aqui dentro do parênteses. Então repete aqui, ó. 3 elevado a 9 dividido por... Dentro do parênteses eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então fica 3 elevado a 3 elevado a 3. Fecha. Elevado a 3. Agora eu faço o seguinte, ó. Repete aqui o 3 elevado a 9. Dividido. Vou resolver essa potência de potência, ó. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 9. Depois elevado a 3. Então aqui, ó, dentro do colchete, 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 9. Divisão de potência de mesma base.
Conserva a base e subtrai os expoentes. 3. 9 menos 9, 0. 3 elevado a 0, elevado a 3. Então aqui dentro do colchete eu tenho 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1. Então aqui vai ficar 1 elevado a 3. E 1 elevado a 3 é igual a 1. Certo? Quinto exemplo. Ó, 12 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado a 9, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 1, vezes 10 elevado a 4. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vai ficar 12 vezes... Aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base. No caso, a base 10, conserva a base e vou somar os expoentes, ó, algebricamente, ó. Menos 3, menos 4, menos 7. Menos 7 mais 9 vai ficar 2. Embaixo eu tenho 3 vezes 10. No caso, vou conservar a base aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. Conservar a base, soma os expoentes. Menos 1 mais 4 vai ficar 3. Agora eu faço o seguinte, ó, vou dividir 12 dividido por 3, vai ficar 4. Então coloca 4 vezes divisão de potência de mesma base, conserva aqui a base 10 e vou subtrair os expoentes. No caso aqui, ó, 2 menos 3. 2 menos 3 fica menos 1. Então aqui eu tenho 4 vezes 10 elevado a menos 1. Exemplo 6, ó. Também aqui eu tenho aqui, ó, multiplicação aqui, ó, de potências de mesma base, né? Então vou fazer o seguinte, ó, na parte de cima eu tenho, ó, vai ficar 6 vezes 10. Eu vou conservar a base 10, vou somar os expoentes, ó. Menos 3 menos 4 vai ficar menos 7. Menos 7 mais 8 vai ficar 1. E embaixo, 6 vezes 10. Embaixo eu tenho também, ó. No caso eu tenho aqui 6 vezes 10. Conserva a base e vou somar os expoentes, ó. Menos 1 mais 4 vai ficar 3. Então a mesma coisa, ó. O que eu faço? Aqui 6 dividido por 6 fica 1, né? Então aqui, ó. Aqui eu vou conservar a base 10, e vou subtrair os expoentes, ó. 1 menos 3, menos 2. Então o resultado aqui fica 10 elevado a menos 2, certo? Então assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 7 a 9 da apostila 2. Até a próxima aula.